Tá, só tem que fechar a porta. que eu fecho aqui, calma. Não se mexam pra não dar merda. Hoje é dia 13 de dezembro. O que tá acontecendo? Começa a aparecer o que ele tá preocupado ali, as mensagens. Né? As notificações. Não, na real tá aparecendo ali. Eu tô 1.200 ignorando. notificações e 52 conversas. O melhor que tá aparecendo no meu e tá aparecendo no seu. Eu fico olhando os dois ali, ó. Chegou mensagem pro Carlos agora. Sério? Alguém mandou, não sei o que, mas eu vi o verdinho ali do WhatsApp. Uhum. Feito. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Bruno Ribeiro, estou aqui para mais um episódio do nosso querido podcast Cientificamente Conectado. E como não ia faltar, aliás, direto da Rádio UFN, Rádio né? UFN, Tem que muito deixar muito importante. claro a importância. Nosso monstruoso estúdio, assim, super tecnológico. É isso aí. E hoje, né, tô aqui com meu parceiro de aventuras, né, o nosso mestre das análises afiadas, né, como diz, o grande Carlos Henrique. Fala, galera, tamo aí mais uma vez. Pra quem não sabe, a gente tá gravando abaixo do mau tempo aqui. Por isso que eu tô rindo. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tamo aí mais uma vez. Valeu. Obrigado por estarem assistindo. Deixem o link, compartilhem o vídeo e sugestões e pautas para os próximos episódios. Valeuzão, pessoal. É isso Curtam aí. o programa. É isso aí. Hoje é mais uma pauta polêmica. Aproveitem o programa. Hoje é mais uma pauta polêmica e aqui, né, como vocês sabem, a gente grava aqui do Rio Grande do Sul. Então hoje já caiu um pé d'água. Uhum. Né? Então, enfim, né? Vamos lá. Mas espero que não seja nada que nem aconteceu no meio do ano. É verdade, né? é verdade. Enfim. Uhum. Então, vamos falar da pauta de hoje. Uma pauta, acho que de todas... Não sei se é a mais polêmica, mas a mais bombástica. Exato. Brincadeira. Desculpa pelo trocadilho, né? Mas enfim, né? O tema de hoje é Bomberman e o fanatismo político. Algoritmos, grupos de pertencimento e criação de extremismos. E aí? Né? Então, o que aconteceu, né? Como é que a gente chegou nessa pauta? Bom, tu quer explicar? Posso falar? Vamos lá. Bom, então, recentemente foi uma notícia no nosso país, e acredito que em outros países também, né? Pois é. Que um homem, uma pessoa, né? Um homem, ele se armou com bombas no próprio corpo, foi lá até a praça do STF em Brasília e tentou atentar contra a estrutura lá, né? O que acabou acontecendo? Ele se explodiu lá dentro. Literalmente, a gente teve um homem-bomba no nosso país que chegou em Brasília, chegou lá na Praça dos Três Poderes e bum. Por quê? Qual que era a motivação dele, né? Pelo que as autoridades começaram a investigar e começaram a descobrir, era por causa de uma insatisfação política e provavelmente social e pessoal com que ele tinha em relação à vida dele, em relação ao nosso país. E dentro daquela realidade que ele estava vivendo, ele tomou como decisão atentar, usando a própria vida, contra o país. Simbolicamente lá dentro da Praça dos Três Poderes. E aí que a gente chega nessa nossa pauta sobre extremismo. Eu até nem diria um extremismo político, porque isso toma camadas muito além, né? Sim. Então, um extremismo quase ideológico, vivencial. E essa é a notícia, galera. A gente teve realmente aí um homem-bomba brasileiro. Pois é. Assim, é bom deixar claro que a gente vai brincar, enfim, né? Porque, querendo ou não, a gente tenta trazer um pouco mais de leveza, né? Por mais que seja um tema sério. E então, né, enfim, né, caso algum parente, alguma pessoa né, desse rapaz, enfim, que participou disso, venha assistir, né, até o objetivo aqui não é, né, enfim, tratá-lo mal ou assim, mas simplesmente discutir o porquê, né, como que as redes, ou, enfim, como que o nosso mundo, né, fez com que ele chegasse nessa situação, né? Então, para começar, Carlos, vamos falar um pouco sobre a questão da polarização política e as bolhas digitais. E aí? Então, né? O que é isso? Da onde que surge? Onde vivem? Que são bolhas digitais, né? Antes da gente falar... Bom, não, vamos começar falando o que é uma polarização política, né? É a nossa polos, assim. Os polos são os extremos, né? Como se fosse o polo norte, o polo sul, né? São os extremos. E o que é a polarização política? É a tendência que existe no nosso mundo, mas eu diria que muito recorrentemente no nosso país, que as pessoas têm de dividir a sociedade entre polo 1, por exemplo, esquerda, polo 2, direita. E não existe meio termo, não existe um diálogo, não existe um caminho ou ligações entre um e outro, né?
Então, o que a gente vive? A gente vive uma polarização política e social e ideológica, né? Que isso afeta famílias, isso afeta relacionamentos, isso... O que foi? Ah, Eu ou ele? eu... Ah, tá. Tá. Desde que parte eu Tá, começo? eu acho que eu volto na pergunta de novo. Tá. E daí a gente começa, pode ser? Então tá. Beleza, Carlos. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é polarização, né? A polarização política, né, de forma geral. Então, vamos pensar na palavra polo, né? O que são os polos? Os polos são os extremos. Por exemplo, polo sul, polo norte, né? E a polarização política é uma tendência, é um costume, sei lá, que existe no nosso mundo, mas eu destacaria muito recorrentemente no nosso país, no Brasil, que as pessoas têm de dividir a sociedade e o pensamento social entre polos políticos, entre o polo 1, digamos, esquerda, e polo 2, direita, né? E a polarização é isso, é a tendência de compreender de acreditar que não existe um meio termo entre esses dois polos, que não há um diálogo, que não existem ligações. E o que acontece? Por que a polarização política ela acontece atualmente? Grande parte por causa das bolhas digitais que a gente vive. Quer ou não, a internet ela se tornou a plataforma de comunicação planetária, né? Todo mundo, quem costuma ter acesso à internet através do seu celular, e muitas vezes usa isso como meio de comunicação, como meio de informação. Principalmente, né? De se informar Exatamente. sobre o mundo, né, cara? E principalmente ainda meio de socialização através das nossas redes sociais. E a gente sabe que, já debatemos em outros episódios, né? Que as redes sociais elas são formadas por algoritmos. E esses algoritmos, eles então vão acabar criando as chamadas bolhas digitais. O que são as bolhas digitais? São grupos baseados em interesse, em afinidades de perfil, em conteúdo, assim, coisas que as pessoas curtem, compartilham e consomem, que o algoritmo vai utilizando para mapear aqueles perfis e agrupar essas pessoas dentro de círculos específicos nas redes sociais, dentro de bolhas específicas. Por que bolhas? Porque dentro dessas bolhas, dentro desses círculos, alguns pensamentos específicos vão começar a ser instaurados dentro daquelas pessoas. Ou mensagens específicas, eu estou falando um monte de vezes a palavra específico, mas é importante a gente destacar a questão específica dentro da bolha. É porque é específico né? mesmo. É específico mesmo. E as pessoas vão ficar consumindo sempre aquele tipo de informação, sempre aquele tipo de opinião, sempre aquele tipo de pensamento, aquele tipo de ideologia. E pouco a pouco a gente vai se construindo dentro daquela bolhazinha de informação. E, obviamente, como a gente disse que existe a polarização política, vai existir a polarização política dentro das nossas bolhas digitais, dentro das nossas redes sociais. Cara, é muito louco, assim, até dando um relato pessoal, né? Enfim, porque a partir do momento que você entra numa rede social, seja ela qual for, normalmente em minutos, pouco uso, ela já identifica ali quais são os seus gostos e ela já começa a te entregar conteúdos que você gosta, né? Exatamente. E daí uma das minhas redes que eu utilizo com bastante frequência, inclusive que a gente trabalha com isso, né? Esses dias eu fui apagando ali, eu fui tirando, não quero receber mais isso, não quero receber mais aquilo, eu não quero receber mais aquilo outro. Né? Então eu fui me eliminando de várias bolhas que eu fazia parte. Cara, 2, 3 dias e já tava ali tudo de novo, Exatamente. como se nada tivesse acontecido. Porque é isso, né? Ela vai percebendo o que tu gosta, o que tu se interessa, o que chama a tua atenção, e daí ela vai te dando mais aquilo, né? Até fazendo uma conexão com o IA, né? A rede social, ela, de certa forma, ela tem esse papel de tentar te agradar, né? Pra tu ficar o máximo de tempo ali dentro, Exatamente. né? Porque não é interessante para a rede social que você saia, que você vá embora, que você pare de consumir ela. Então ela vai, exatamente isso que o Bruno tá falando, ela vai te colocar ali dentro e vai garantir que você fique ali dentro. E assim, só reforçando a questão da polarização, é muito interessante quando tu começa a trabalhar com redes sociais, a primeira coisa, eu vou dar o exemplo do YouTube ali, né? Que eu tenho estudado bastante recentemente. Cara, quando você entra, o próprio YouTube ele já te sugere, faça termos, quando tu vai escrever o título do teu vídeo, termos que sejam polêmicos ali, não com essas palavras, né? Mas assim, porque a polêmica chama atenção e isso dá engajamento, né? E não existe engajamento ruim, né? Então mesmo o dislike, né? Quando você
quando você vai lá e faz um comentário xingando alguém, isso ainda é engajamento. Exatamente. Né? Então, E às vezes monetizável também, né? Claro, Monetização, tem gente conversão em ganhando dinheiro com isso. O seu né? vídeo pode ter a maior taxa, o seu conteúdo pode ter a maior taxa de hate do universo, enquanto ele de fato não estiver violando alguma lei que faça com que aquela rede social bloqueie ele, ele vai estar sendo engajado, vai estar ganhando engajamento e convertendo isso muitas vezes em lucro para a pessoa que gerencia aquele conteúdo. Né? Na verdade, existem canais e, enfim, né, de várias formas que trabalham em cima disso, né? Tanto tem gente ensinando na internet aí como monetizar um canal no YouTube em uma semana. E é o quê? É pegar um conteúdo que é extremamente, principalmente época de eleição, que é extremamente polêmico, né, vamos dizer assim, que traz polêmica porque as pessoas se interessam, né? A gente tem essa curiosidade, então é inerente do ser humano. Certo? Bom, continuando, eu queria falar um pouquinho mais dos impactos das bolhas ideológicas no comportamento, principalmente coletivo, né? Tu falou ali que cada vez mais a gente vai sendo jogado dentro de uma bolha com pessoas que, enfim, têm interesses parecidos, mas e aí, quando isso vira coletivo, qual que é o impacto, né? O primeiro impacto, né, é o isolamento e a alienação. Por quê? Vamos pensar assim, ó, vamos imaginar que dentro de uma sala estejam 20 pessoas que todas elas têm acesso ao mesmo tipo de informação, têm a mesma opinião sobre algum assunto específico e têm a mesma perspectiva social sobre aquele assunto específico. Nenhum diálogo vai ser construído ali dentro, porque vai ser todo mundo assim, ó, eu vou falar uma coisa e todo mundo vai concordar. Bruno vai falar outra coisa e todo mundo vai concordar. Vai ficar todo mundo assim, ó. Eu concordo com isso. Eu concordo. Então, enquanto esse é o maior perigo, impacto social e pessoal, que eu diria, que as bolhas digitais e a polarização, à primeira vista, podem nos apresentar. É a alienação dentro daquela realidade de conteúdos mostrados, dentro daquela realidade ideológica mostrada, e o isolamento das pessoas ali dentro. De modo que, fazendo gancho com outros podcasts outros episódios que a gente já debateu, né? Se a gente considerar aquela incapacidade que a gente está desenvolvendo, que a gente está aprendendo a desenvolver na era digital, de dialogar, de aceitar conflitos, aceitar o diferente, né? Quando a gente se deparar com uma vez que a gente está preso dentro de uma bolha, quando a gente se depara com uma opinião diferente da nossa, o que vai acontecer? Vai acontecer os conflitos, vai acontecer a discussão. E quando aquilo já está tão enraizado no teu modo de interpretar o mundo, começa a afetar todos os âmbitos da nossa vida fora do digital. Os relacionamentos vão começar a ser abalados, os círculos familiares vão começar a ser isolados, porque uma pessoa posta isso no grupo da família, posta aquilo no grupo dos amigos, e aí começa... Não adianta, né? E não adianta. Bom, a gente teve aí períodos eleitorais muito conturbados, né? Quem é que não conhece alguém ou não vivenciou dentro da própria família o isolamento de algum parente por causa de rixas ideológicas, rixas pensamentais, né? Cara, um parênteses, eu acho isso inaceitável entre uma espécie como nós que tem a capacidade de diálogo e a capacidade de consciência. Então, mas... Né? É um desafio. Na verdade, até... Enfim, acho que todo mundo teve essa pessoa na família, né? E assim... mas eu queria entrar um pouquinho mais a fundo, né, nessa questão das bolhas. É que, assim... A partir do momento que tu faz parte de uma bolha específica e você não tem noção que tu tá dentro de uma bolha, você acha que todas as pessoas que estão à tua volta estão concordando contigo. Exatamente. E esse é o perigo. Você não ouvir o outro lado, não tentar entender o outro lado, ou pelo menos ter acesso ao que está sendo dito do outro lado. Porque a partir do momento que você se cala e você só ouve um lado, enfim, né? Você começa a defender... Assim, eu vi pessoas enfim, da família que eu amo, defendendo umas coisas que eu falo, cara, mas essa pessoa nunca defenderia isso em outro contexto, né? Mas dentro desse contexto, ela defende porque ela, né, tem toda uma ideologia que vem por trás, principalmente dentro do âmbito político, né? Exatamente. Então, assim, tu tem que... É engraçado, né? Porque, assim, né, se a gente pensar em política, né, é bom ter o senso crítico e falar assim, ó, tal candidato X, Y, Z, não vamos citar nomes, pelas propostas que ele está fazendo, ele é bom em coisas que eu me identifico. A, B, C, D. Educação, segurança, não.
Cara, coisas que eu não me identifico. Saúde, violência, sei lá, enfim. E daí você ter o senso crítico de, inclusive, criticar quem tu vota, né? Uhum. E a partir do momento que tu tá dentro de uma bolha política, você... não que você perca, né? Mas assim, dependendo do Você quanto não tu reforça. do quanto tu tá inserido dentro daquela tua bolha, você acaba reforçando em coisas, inclusive, que tu não acredita, que não é teu, né? Uhum. Então, esse que é o grande problema, né, de fazer parte, né, enfim, das redes sociais de forma geral, né? Até eu comentei, tem uma série do Netflix que é o Dilema das Redes, né? Que conta como que funciona esse processo, né, do algoritmo, de treinamento do algoritmo. Então, ele vai percebendo o que te engaja e a partir do que te engaja, ele vai te trazendo as informações. E a questão de quando ele te identifica ali, vamos supor, o Bruno aqui, ele é centro, tá? E daí ele começa a identificar que por algum motivo eu tô mais um pouco à esquerda ou à direita, enfim, não importa. Daí o que ele faz? Para me engajar numa bolha, ele vai me puxando, vai me dando mais notícias relacionadas à esquerda ou à direita, enfim, do lado que eu tô mais propenso. E cada vez mais eu vou me engajando, né? Porque eu vou recebendo mais informação daquele lado que ele é melhor, né? Eu vou chamar de lado A, lado B, para não ficar esquerda e direita, senão pode dar problema. Então, ele tá mais pro lado A. Então, cada vez mais eu vou ter informação mais do lado A para poder, né? De certa forma, ser treinado dentro disso, né? Mas... Deixa eu só fazer um destaque Claro. ponto anterior da tua fala. Tu tinha comentado a questão, por exemplo, do aquele nosso parente que às vezes comete uma ação, uma prática que, como tu falou, Bruno, ele nunca teria feito aquilo em outro contexto. Isso é muito real, cara, porque vamos pensar nessa pessoa, nesse senhor que, né, que atentou com a própria vida e contra, enfim, esse evento. Ele tinha, pelo que se encontrou dentro das redes sociais dele, ele tinha uma participação meio ativa em redes sociais e frequentava alguns círculos onde os pensamentos extremistas eram mais recorrentes e ele também se portava dentro dessas redes sociais com algumas falas desse tipo de cunho, dessa orientação. Só que aí a gente fica pensando, será que em outro contexto da vida dele ele teria feito essa atitude, né? Será que ele não começou a ficar, digamos, mentalmente aprisionado dentro daquela bolha, dentro daquela realidade, recebendo informações ruins, informações que acabaram afetando a saúde mental dele, dessa pessoa, que o levaram a tomar aquela atitude? Então é bem essa questão que o Bruno está destacando, que a gente vai perdendo um pouco da nossa capacidade, uma vez inserido dentro de bolhas, a gente vai perdendo um pouco da nossa capacidade de identificar críticas e de identificar algumas atitudes e algumas realidades que podem ser nocivas para a gente, e a gente começa a acreditar que só existe um caminho a seguir. Toda a informação que eu recebo é para validar aquele caminho que eu preciso, aquela atitude que eu preciso tomar dentro daquele contexto específico. Enfim, né? Só contribuindo também, continuando, é bom deixar claro, né, que, assim, como isso é reforçado várias e várias vezes, e lógico, né, no caso da pessoa ali que realmente foi lá, explodiu e tudo mais, existiam outros problemas, né? Porque, assim, a gente a gente tá aqui falando sobre a questão política, mas, assim, o ser humano, ele é um ser humano complexo, claro. né? Então, existe ele todo tem... o quadro inteiro, Então, emocional. assim, depois, quando tu vai pesquisar um pouco mais a fundo, né? A gente já faz um tempo que aconteceu o fato, né? Então, a gente teve tempo de saber um pouco mais de notícias. Então, assim, o cara tinha se separado, ele tinha todo um quadro emocional que complicava toda a situação. Né? Que, enfim, né? Normalmente uma pessoa, né? Não sei se eu posso dizer equilibrada, não sei qual é o termo correto. Mas que não está enfrentando alguns conflitos dessa que não está passando por algum problema psicológico. Acho que seria a melhor definição. Talvez ouvisse todo esse monte de coisas que as redes sociais jogam pra gente e continuaria a vida normal, né? Agora, uma pessoa que ela já está em algum sofrimento psicológico de alguma forma, então ela tem, né? Ela pode ser mais impactada por isso, né? E até falando um pouco disso, a gente estava falando do coletivo, daí eu queria perguntar para você, Carlos, como que você acha
que é o senso de pertencimento dentro dos grupos extremistas, né? Porque, porque, assim, é importante, né? A gente gosta de fazer parte de um time, Eu ia dizer isso. né? Então, assim, eu torço pro time tal, né? Tipo, não é pro time A, B, C, não, eu torço pra esse time, né? Então, a gente faz questão, né? Inclusive, aqui no Sul, é uma curiosidade pra quem não é daqui, aqui as pessoas realmente vestem a camisa, tanto dos times de futebol daqui do Sul, quanto da onde trabalha, da onde estuda. Então, é muito comum. É uma característica muito peculiar e muito forte, né? Do Sul, né? Um senso de pertencimento, o bairrismo. Eu até agora, hoje o Carlos não veio com a camiseta do mestrado. É verdade, mas eu já apareci aqui, vocês já viram em outros podcasts. Mas assim, mas não que eu não esteja aqui, ó, com senso de pertencimento no metal espadinha aqui, pra quem conhece aí. Né? Então, assim, aqui no Sul é muito característico. As pessoas realmente vestem a camiseta, né, da faculdade que cursa, enfim, é um orgulho de carregar aquilo no peito. Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso, né? Bom, a gente já comentou diversas vezes sobre o ser humano ser um ser social, né? Mas vamos analisar o quão profundo e o quão verídico essa frase é, né? Dizer que a gente é um ser social torna implícito a nossa necessidade por pertencer a um grupo social, a um coletivo. E como é que a gente vai pertencer a um grupo social? Ou como é que a gente vai se identificar dentro de um grupo social? É através das atitudes, das coisas que a gente faz, das ações que a gente toma, dos nossos pensamentos, opiniões, enfim, que, por sua vez, são validadas dentro desse grupo social. Eu só vou pertencer a algum grupo se eu for validado naquele meio, né? Claro. E daí, vamos de novo pensar na situação dessa pessoa, né? Como a gente comentou, o quadro de vida dele já tinha alguns problemas, algumas complicações emocionais, familiares, psicológicas. Então, provavelmente era uma pessoa que estava um pouco deslocada, se sentindo deslocada no mundo. E olha só o impacto que as bolhas sociais, as bolhas digitais a que ele podia pertencer, acabavam desempenhando na vida dele. Essas bolhas, elas acabavam trazendo para ele, poderiam acabar trazendo para ele, aquela sensação de pertencimento, aquela sensação talvez até de estabilidade que os outros âmbitos da vida poderiam estar faltando, em vista de todos os problemas emocionais. Claro, destacando mais uma vez, tudo isso que a gente está falando aqui são leituras de como que a gente enxerga a situação, né? Então, o senso de pertencimento é uma coisa que é muito forte entre nós, seres humanos, né? E que é uma coisa que vai nos trazer resultados, às vezes positivos, mas às vezes muito negativos, porque com o senso de pertencimento vem a necessidade de ser validado socialmente dentro daquele grupo. E quando a gente quer ser validado, muitas vezes a gente toma algumas atitudes que não precisam, que não são necessárias. Que normalmente é aqueles movimentos de manada, né? O movimento manada. Esse é um deles, né? Mas assim, é muito comum, por exemplo, sei lá, você não é uma pessoa violenta, né? Eu também não sou uma pessoa violenta. Tem a experiência normalmente, né? Normalmente não somos pessoas violentas, mas dependendo dentro de um contexto que você tá, sei lá, com seus amigos, numa partida de futebol, sei lá, alguma coisa ali que te... Né? Tu pode se tornar uma pessoa um pouco mais violenta. Exatamente. Né? Por conta do contexto, né? Do coletivo de onde tu tá, né? E puxando esse ponto aí, Bruno, isso não é uma coisa só dos seres humanos, animais também são assim. É só jogar no Google o experimento dos macacos, da água, do jato d'água e da banana, né? Que para quem não tá familiarizado, é basicamente assim, era uma sala que tinham vários macacos e uma banana. Aí toda vez que um tentava pegar a banana, eles tomavam um jato de água, assim. Ou seja, eles sofriam uma punição porque um tentou pegar a banana. Até que eles começaram a associar que toda vez que um macaco tentava pegar a banana, eles iam sofrer. Então todos os outros macacos iam lá e cagavam de pau o macaco que tentou pegar a banana. E sempre um daqueles macacos era substituído e colocado um novo, que não tinha conhecimento daquele contexto. E a atitude se repetia. E aquele macaco novo, que não conhecia, aprendia com os outros, mesmo que ele nem tivesse vivenciado aquela punição. E assim eles iam repetindo até que não restasse mais nenhum macaco do grupo original que conhecesse a punição. E eles sabiam, se fosse possível perguntar, por que tu tá agredindo aquele cara que tentou pegar a banana? Ah, porque os outros faziam assim também. Sabe? Então... Porque sempre foi assim, né? Sempre foi assim. A gente ouve muito nas empresas isso, exatamente. Né? Então, é um exemplo quase da irracionalidade da natureza, da necessidade de validação e pertencimento a um grupo coletivo, que, como a gente comentou agora, né, pode induzir aquele indivíduo a cometer atitudes negativas. E é isso aí, né? A gente, seres humanos
Cara, né? não, mas De é isso, natureza, né? Juventude é uma prova disso, né? Então, assim, às vezes você é uma pessoa tranquila, né? Tipo, na vida, e daí o fato de você estar com seus amigos ali em algum contexto, tu pode, sei lá, participar de uma briga ou, né, ou tomar uma decisão que jamais tu tomaria num momento sozinho, né? Uma outra forma disso é as redes sociais, né? Então, assim, o fato de você estar escondido ali atrás do computador faz com que você seja macho ou mulher o suficiente, né? Pra ir lá xingar o outro, porque coisa que tu nunca falaria na cara da pessoa, né? Exatamente. Né? Bom, vamos continuar aqui nos assuntos, né? Eu acho que, assim, a gente já falou bastante sobre a questão de como funciona o extremismo e como que a gente chega no extremismo, mas a minha pergunta é como que a gente faz para fugir dessas bolhas, né? Para não ser mais um alienado, né, dentro desse sistema, porque acho que essa é a grande dificuldade, né? Cara, vamos começar então falando sobre sei lá, o detox digital, né? Ele funciona, ele traz efeitos. Eu não utilizo, por exemplo, o Instagram e algumas redes sociais muito ativas, assim, mas ainda assim eu tenho uma presença digital, por exemplo, no WhatsApp, bastante ativa, por causa do meu trabalho, enfim. Né? E às vezes eu gerencio outras redes sociais, embora eu não tenha as minhas, eu gerencio bastante redes. E às vezes, quando eu percebo que eu tô muito alienado em coisas específicas, tipo assim, cara, eu passei faz 2 semanas que na minha cabeça só gira o conteúdo X por causa do trabalho, por causa dos círculos que eu tô frequentando dentro de uma rede específica que eu gerencio para lidar com aquele trabalho, para lidar com aquele conteúdo. Vamos fazer uma pausa então, né? Então o detox digital eu poderia sugerir como um dos caminhos, ó, parecendo super... né? Como um dos caminhos para a gente começar. Se você faz parte de algum... começa a analisar que tipo de conteúdos que você está consumindo. Começa a analisar como que você está enxergando o mundo. E experimenta se desvincular. Dá um pause, um pause em todas essas redes e começar a buscar outras informações. Tá, mas e o outro lado da moeda? Tipo, tá, o grupo a quem eu sigo diz isso. Mas o que diz o grupo oposto? O que dizem as pessoas a quem eu estou criticando? O que elas pensam sobre o mundo, sobre o nosso grupo, sabe? É começar a buscar os outros lados. Então, eu falei do detox, né? Mas nem necessariamente se isolar do digital. Não é esse o caminho. Mas começar a enxergar, a buscar os outros caminhos. É uma forma da gente começar, porque todos nós temos um quê de extremismos, às vezes, pensamentos extremos dentro de nós. Muitas vezes não é nem nossa culpa, é só porque aquilo foi enraizado em nós. Então, uma forma de começar a desconstruir isso é começar a buscar os outros lados, os outros pensamentos, as outras opiniões. Como o Bruno tinha dito, começar a fazer a autocrítica sobre aquilo que está dentro de nós e sobre aquilo que a gente busca no exterior, além de nós. É isso que eu ia falar. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo durante as últimas eleições e, enfim, todas as mais recentes eu tenho feito isso. Que assim, lógico que a gente começa a eleição, tu já tem um candidato que tu tem a preferência ali, né? Normalmente a gente já tem, né, um candidato, mas assim, ouçam os outros. Mesmo o cara mais extremo, assim, você fala, cara, esse cara é um idiota. Desculpa, né? Mas assim, mesmo que o cara tenha a opinião em teoria totalmente contrária à sua, né? Siga as redes sociais dele, no caso, se você é uma pessoa de redes sociais, né? Siga as redes sociais dele, porque daí você vai ter pelo menos uma noção do que está sendo dito do outro lado, entendeu? Então você não vai ser aquele cara alienado ao que as pessoas, tipo assim, só um lado da história, né? Então, assim, palestrar para convertido é fácil, né? O difícil é você palestrar para quem não gosta do teu trabalho. Essa é a questão. Né? Então, eu acho que é importante também a gente fazer um juízo de valores, sabe? Do que está sendo dito. Lógico que, enfim, né? Política tem muita questão da mentira, tem várias outras coisas envolvidas, né? E a gente também tem que levar em consideração quem somos nós, né? Eu acho que isso é quem é você, porque... assim, o teu contexto vai ditar a regra, né, de qual político vai fazer mais sentido ou qual política vai fazer mais sentido para ti, né? Então, assim, procure se apropriar. Assim, a mídia, de forma geral, lógico que eu não vou falar de emissoras em uma ou outra, né? Mas elas trabalham por dinheiro, né? Então, elas têm esse papel. E junto com o dinheiro vem a tendência, enfim... E gera uma tendência.
Mas, de certa forma, assim, ó, se tu viu uma notícia que não foi vinculada em nenhum jornal do maior, assim, muito provavelmente aquilo pode, assim, né? Muito provavelmente aquilo é falso, né? Então, tomar muito cuidado, inclusive no sentido de replicar isso, né? Acho que é uma questão importante, né? De criar esses filtros, porque assim, a gente, hoje, a gente vive num mundo que basicamente, assim, tem as redes sociais e elas estão divulgando os materiais. Hoje já está muito mais acessível para a gente simular notícias, para a gente criar, né, fake news, né, então que a gente chama, né, as notícias falsas. Está muito mais fácil, qualquer um de nós consegue fazer. E com o aperfeiçoamento da IA, cada vez mais as pessoas vão ter acesso a isso. E, né, então é muito importante que a gente aprenda a adquirir, né, criar esses filtros de avaliação para não compartilhar, né? Acho que o mais importante, não compartilhar essas fake news, né, de notícias falsas e também nos mantermos, né, integrados ali de uma forma geral. E, sei lá, falando agora como o professor de educação midiática, né? É isso que eu ia falar. Se a gente for jogar no Google Acadêmico ou em portais tipo Educamídia, eventos do Educom, enfim, que são eventos voltados, são os lugares voltados à educação digital, a gente vai encontrar o dado de que a fake news e a desinformação digital, ela é uma das bases da polarização política e do extremismo digital, sabe? Por quê? Porque como a gente vive numa era de pós-verdades, né? Tipo, o impacto e a emoção é muito mais importante do que propriamente o conteúdo. Do que propriamente a verdade. Então, é muito fácil, se eu já tenho um grupo de pessoas no meu círculo que mais ou menos concorda comigo, eu pegar uma notícia falsa ou alguma coisa tirada de contexto, jogar para essas pessoas que já têm a tendência de aceitar aquilo que eu falo, né? E com isso eu começar todo um movimento negativo, todo um movimento baseado numa inverdade, que pode tomar claramente proporções extremistas e proporções bastante negativas e polarizadas dentro da nossa política e dentro da nossa sociedade. Certo. Não, com certeza, né? E é bom deixar claro que, na verdade, a fake news, ela não é só a notícia totalmente falsa, né? Porque o mais comum eles pegam uma notícia que é metade verdadeira e daí ele coloca ali algum elemento, né, para engajar as pessoas né, no sentido da mentira, né? Então, nunca é a mentira... Tipo assim, totalmente mentira, né? Muitas vezes, de modo que quando a gente vai buscar no Google para querer, será que isso é verdade? A gente vai encontrar algum texto ou notícias que falam algo semelhante, mas que não é aquilo. Mas que se a gente for ler a fundo, a gente vai ver que o conteúdo inicial é uma mentira, uma inverdade. Mas como ele tem alguns elementos que se parecem muito com a realidade, a gente acaba vendo, então isso é verdade. E vamos seguir o compartilhamento, né? Pior que é bem isso, né? Bom, falando em, né, como não somos a educação, né, nossa formação, e daí a pergunta, né, educar para o pensamento crítico é a ferramenta essencial contra o extremismo, né? Acho que isso é um fato, né? E, Carlos, como que você enxerga o papel das escolas e dos meios de comunicação na formatação do cidadão mais consciente e menos suscetível à polarização? Então, com a tendência de negação tecnológica... Escola sem partido, hein? Escola sem partido. Exato. E, cara... Como a gente já debateu aqui no nosso podcast sobre as tendências de negação tecnológica que o governo está implantando em seus planos de ensino para as escolas, eu enxergo esse papel como bem ameaçado, né? Eu enxergo que no futuro a gente vai ter ainda mais problemas de polarização política e de polarização digital. Por quê? Porque uma vez que o caminho para esse ensino já está sendo barrado desde os anos iniciais, obviamente são pessoas que vão se formar, muitas vezes sem ter uma educação digital crítica na escola, e com o acesso digital muito liberado e muito livre fora da escola, né? Então, é papel da escola... ensinar as pessoas a gerenciar a sua navegação online. Na verdade, assim, a gente terceiriza, né, para a escola, né, para como educar o nosso filho, né? Na verdade, assim, o certo é a família, a família. De berço, né, que a gente brinca, né? Não, eu tô falando da escola por causa da pergunta mesmo, que tu me pediu o papel da escola. Mas claro que a educação, ela vem de família, né? É dever, acima de tudo, dos pais em educar
lá começar a educação digital no momento que a criança nasce no mundo digital. Mas restringindo o olhar à escola, como tu tinha me perguntado, né? Seria a implantação de políticas de gerenciamento sobre como que a gente deve lidar com a informação digital. Só que não é o que vai acontecer, porque cada vez mais a gente está tendo um distanciamento da escola em relação à era digital, em relação à era tecnológica. Pois é, né? As políticas estão vindo ao encontro disso, né? Exatamente. Que é uma loucura, né? Bom, no meu ponto de vista, é um retrocesso, né? E até eu vou um pouco mais além, porque eu acredito assim, cara, se você não discutir política na escola, na universidade, né? Você vai discutir aonde? Exatamente. Né? Tipo assim, onde que é um lugar seguro pra gente discutir? Na igreja? No campo de futebol? No bar da esquina? No churrasco, né? com no todo churrasco mundo já... da família assim, polarizada. né? Então, assim, não sei, né? É difícil, mas assim, eu acho que quanto mais diálogo tivessem, principalmente entre as partes que são os polos, né? Exatamente, entre melhor os polos. seria, porque assim, no fim das contas, em teoria, né? Eu sempre parto do pressuposto que todo mundo quer o bem, né? O bem da sociedade como um todo. Então, a partir do momento que tanto o lado A quanto o lado B querem um bem, eles vão ver que eles têm coisas em comum, né? Mas se não houver esse diálogo, isso nunca vai acontecer. Exatamente. Então, por isso a importância do diálogo. Bom, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Na verdade, já acabou. Nosso técnico ali Nosso técnico já tá desesperado. Pelo amor de Deus, chega. Então é isso, galera. Hoje exploramos as bolhas digitais, os algoritmos e um ambiente sociopolítico que molda um cenário de polarização e extremismo político, né? Fica a reflexão, como podemos usar o digital para construir pontes em vez de abismos. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Vamos tentar gerar o diálogo, unir buscar as o diálogo, pessoas. buscar outras visões, buscar o que está além do conteúdo geral que aparece no nosso feed. Isso, né? Vamos ver o outro lado, né? Principalmente, vamos aproveitar que não é época de eleição agora, vamos se reunir com os nossos parentes no fim do ano. Então, né, vamos pegar e vamos conversar com as pessoas que têm a visão mais diferente e tentar criar, né, zonas de convergência. É isso, muito obrigado por ter assistido a gente até agora. Quero agradecer de novo a toda a nossa equipe, né, que conta com o Clenilson Oliveira, nosso querido técnico, né? E até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Valeu.